Deus, que o Senhor possa nos abrir o entendimento. Pai, de religiosos o mundo está cheio, mas nós não queremos ser pessoas religiosas. Estamos aqui para que o temor, o respeito e a obediência ao Senhor esteja no nosso coração. Estamos aqui para conhecer de Ti, para saber todo o Teu poder, o que o Senhor fez por cada um de nós. Estamos aqui para conhecer os nossos direitos adquiridos na cruz do Calvário. Pai, o Senhor nos afirma que cada um de nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Então, meu Senhor, nós não abrimos mão de nenhuma das bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Estamos diante do Senhor para que tudo aquilo que vem para nos roubar, para nos matar e para nos destruir, caiam completamente por terra, sejam completamente repreendidos, sejam completamente quebrados e paralisados. Amado, querido e poderoso Deus, venha de encontro às nossas necessidades, venha nos abençoando grandemente e poderosamente, para que possamos, meu Senhor, desfrutar do Teu poder em o nome de Jesus. Só o Senhor é Deus e Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor é o único e verdadeiro Senhor nas nossas vidas, que nos faz ser mais do que vencedores. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui reunidos. É por isso que nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, vivendo uma vida reta, uma vida santa, diante do Senhor. Meu Deus, que caiam por terra toda e qualquer ação do inimigo, que caiam por terra toda e qualquer obra de Satanás nas nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, abençoa grandemente, abençoa poderosamente, abençoa com o Teu santo poder, abençoa com a Tua unção, para a glória do Teu santo nome. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, Deus abençoe a vocês e a graça e a paz ao seu irmão. Por favor, pode sentar. Sejam todos bem-vindos. Os amigos que estão conosco pelas mídias digitais, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o pastor Josailton Batista e hoje nós estamos na sexta-feira. É um dia de cura, um dia de libertação, um dia que as nossas orações se voltam para esse lado, na certeza, na convicção que Deus é conosco. E hoje nós temos, meus amados, uma palavra muito poderosa, porque tem muita gente que ela pede que Deus faça algo por ela, mas às vezes ela não dá as condições para Deus fazer algo por ela. É importante você entender que a única coisa que separa você de Deus é o pecado. Então vamos para a nossa mensagem de hoje, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. O título da nossa mensagem hoje é Pecados Perdoados. Título da nossa mensagem de hoje, Pecados Perdoados. 1 de Pedro 2, versículo 24, por favor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, o Senhor diz o seguinte: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Então, observem bem, vamos começar de trás para frente. Observem bem que a palavra do Senhor diz que pelas feridas de Jesus Cristo você foi sarado. Essa é uma condição que Jesus nos dá. A obra que ele fez, Isaías 53, 4, 5, mostra, profetizando 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já declarou o que Jesus iria fazer. Que verdadeiramente ele ia tomar sobre si a sua enfermidade, a sua dor, ia levar a sua iniquidade, a sua transgressão e o seu castigo.
E por cada ferida que ele sofreu, você foi sarado. Então, a cura é um direito seu, porque Jesus fez essa obra. O Salmo 107, no versículo 20, ele declara que ele enviou a sua palavra. Quer dizer, quando nós clamamos a Deus, Deus envia a sua palavra. Eu me lembro quando eu tive o diagnóstico do câncer, né? E aí eu liguei para o pastor Jaime. O Sanário já tinha orado por mim. E eu liguei para o pastor Jaime, conversando com ele. E eu peguei o pastor Jaime, ele estava no carro em viagem, né? E ele falou comigo, ele fez: Ailton, eu não vou orar por você, mas eu vou te dar o que Deus está me colocando no meu coração. E o pastor Jaime me deu justamente esse Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e o sarou. Então é importante que você entenda isso. É a palavra que vai sarar você. É o entendimento da palavra. Deus me lembra aqui de uma senhora, um fato, tem coisa que fica marcante no nosso ministério, né? A senhora chegou na nossa reunião, ela estava muito mal. Ela se tremia toda. Ela estava numa situação muito debilitada, né? E ela me pediu oração para ser curada. E na hora que eu coloquei a mão, né, na cabeça dela para orar por ela, para expulsar o mal, eu vi que não estava fluindo nada. E Jesus, não está fluindo nada, meu Pai, misericórdia. E Deus colocou no meu coração, sem mágoa. Eu na hora parei a oração e disse: Senhora, a senhora está com mágoa no coração, a senhora está com alguma raiva, algum ódio, algum rancor. Alguém fez algo para a senhora que não foi correto, mas a senhora tem que perdoar. Porque se a senhora não conseguir perdoar, Deus não vai conseguir agir. Porque todos nós, irmão, nós temos o grande exemplo de Jesus. Põe aí na tela Lucas 23, versículo 33 e 34. Olha que exemplo que Jesus nos dá. Lucas 23, versículo 33, ele declara: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então você vê, mesmo na cruz do Calvário, mesmo sendo injustiçado, cada um só dá o que tem. O que é que Jesus tinha para dar para a humanidade? O perdão. A condição dela se restabelecer. Quando Jesus faz isso, impede o diabo de nos acusar e de agir contra nós. Agora, recebemos o grande perdão de Deus, sim. Mas somos perfeitos? Não. Erramos? Erramos. Pessoas erram conosco? Também. Então, todos nós queremos receber o perdão de Deus. Claro que sim. Então, a gente precisa também dar perdão. E é isso que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Mas deixa eu adiantar esse lado para você fazer o raciocínio, para você entender o que o Santo Espírito de Deus quer falar com você. Em Mateus 6, no versículo 12, dentro da oração do Pai Nosso, Mateus 6, 12, dentro da oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, Jesus declara: perdoa as nossas dívidas. Então Jesus declara que nós devemos pedir a Deus para Deus perdoar nossos erros. Mas ao mesmo tempo, Jesus ensina que assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olhe para você. As pessoas que têm agido contra você, você tem conseguido perdoar? Você tem conseguido eliminar? Porque, presta bem atenção, às vezes as pessoas dizem: não, pastor, eu perdoei, mas eu cá e o fulano lá. Quando você fala uma coisa dessa, você para pensar, se Deus fizesse isso conosco. Todos nós somos e éramos pecadores. O Senhor vai e nos perdoa, tá? E aí, como é que fica? Aí Deus se afasta de nós? Não, ele vive a vida dele sem ter a minha interferência, sem eu querer nada com ele. Não, não é assim. Deus tanto é que a palavra do Senhor, bota aí Miqueias 6:18.
Miqueias 6,18 é algo muito profundo, é algo da grandeza de Deus, né? O profeta Miqueias fala o seguinte, Miqueias 6,18. Aliás, perdão, Miqueias, peraí, acho que é 6 ou é 7. Agora eu fiquei na dúvida, deixa eu pegar aqui. É 7, isso, 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, o ato de fazer o bem sem importar a quem. Versículo 19 agora, Miqueias 7,19. Olha o que é que Deus faz com todos os nossos pecados. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará, veja o que é que ele faz, todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. Para pensar, você tem condições de ir lá pegar? Ô pastor, não tenho. O homem com toda a sua capacidade, tem profundezas, tem locais tão profundos, que a pressão é tão grande que não tem como o ser humano chegar lá. Nem mesmo com as máquinas ele não consegue chegar lá. Então, é isso que Deus faz. Deus pega os meus pecados e lança, tá? Por que ele faz isso? Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Ele diz o seguinte, preste atenção. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Então, a grandeza de Deus é tão grande que Deus apaga as minhas, as suas, as nossas transgressões, porque é o amor dele, por amor de mim. Então, pelo grande amor, que Deus é amor, né? Agora, não é um amor velado, melado, como é o amor do ser humano. Não tem nada a ver com o amor que Hollywood inventou, né? Que as pessoas tentam seguir, não tem nada a ver. O amor é sofredor, né? É só você estudar com atenção. Primeira carta aos Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 8, parte A. Ali você tem a verdadeira definição do que é o amor verdadeiro. O amor não se soberbece, o amor não inveja. Irmão, o verdadeiro amor é mesmo que você padeça um pouco, você quer ver a outra pessoa feliz. Quando eu faço um casamento, né? Uma das coisas que Deus me ensinou é que aquela pessoa não está se casando para ser feliz. Ela está casando para fazer o seu cônjuge feliz. Ao mesmo tempo, o seu cônjuge não está casando para ser feliz. Ele está casando para fazer o seu cônjuge feliz. Então, raciocina comigo. Se o marido faz a esposa feliz, e se a esposa faz o marido feliz, automaticamente todos os dois serão o quê? Felizes. Mas eu pergunto, os dois são iguais? Não, são semelhantes, são diferentes. Se juntaram. Então, tem coisa que a mulher gosta que o homem não gosta. Tem coisa que o homem gosta que a mulher não gosta. Mas como a mulher quer aquele homem feliz, ela vai fazer certas coisas, né, dentro da palavra, tá? Nada que você está pensando de pecado não tem nada a ver, tá? Que é fora da palavra, esteja fora. Então tem coisa, por exemplo, né? Como eu já viajei várias partes do Brasil pregando a palavra, né? Já teve lugar que a gente chegou que minha esposa não conhecia ninguém. E eu acompanhei a minha esposa no salão de cabeleireiro, para poder ela fazer lá a sua estética, né? Já fiquei ali mais de 1 hora, quase 2 horas, para que ela fizesse o cabelo, as unhas, para que ela fizesse outras coisas mais. E ali é um ambiente mais para a mulher. Mas como nós não conhecíamos nada, tá, a gente estava ali, eu fui com ela, acompanhei, fiquei lá pacientemente, né? Aquela época não tinha hoje os smartphones como nós temos hoje, que a pessoa passa um bom tempo ali intertido. Não, não. Eu tinha que estar folheando aquelas revistas femininas.
Eu tinha que estar ali ouvindo a conversa de várias outras mulheres. E fiquei ali pacientemente. Por exemplo, minha esposa já foi comigo assistir um filme de aventura. A gente já foi para o cinema fazer isso. Ao mesmo tempo, também eu já fui com ela assistir um filme que ela quis assistir. Então, quando a gente quer o amor, ama o seu cônjuge, a gente faz certas coisas, irmãos, que às vezes não agrada a gente, mas a gente sabe que está agradando o cônjuge. Então, isso é que é o verdadeiro amor. Então, Deus declara, voltando aqui para a palavra, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, me não lembro. Tem pessoas que dizem, pastor, a gente vai ter amnésia para os pecados. Não é isso, meu querido. O efetuar e o realizar está em Deus. Quando a gente perdoa de coração, a gente esquece. Eu digo isso por experiência própria. Já teve uma situação, né? Foi meio engraçada. A pessoa errou, pecou, né? E eu perdoei. Passado um tempo, pregando, Deus me usa na pregação, e a pessoa veio falar comigo, né? A respeito do que tem acontecido. Pastor, o senhor está dando indireta para mim, não sei o que, papapá, de tal situação. Irmão, eu confesso a você. A pessoa falou a situação, eu disse para a pessoa, rapaz, eu não estou lembrando disso. Aí a pessoa teve que refrescar a minha memória, né? Irmão, o que é que Deus fez com José? Deus fez ele esquecer. Irmão, Deus é todo poderoso. Peça para ele te fazer esquecer certas coisas que te machucam, certas coisas que vai fazer você sofrer. A palavra é bem clara, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Irmão, para pensar. A capacidade do Senhor Deus. Deus não lembrar dos seus pecados, olha que capacidade. Deus é conhecedor de tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Irmãos, você está em Isaías 43. Vamos para o próximo capítulo, Isaías 44, versículo 22. Olha o que é que Deus fala no Isaías 44, 22. Preste atenção. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Eu já tive o prazer, aqui mesmo no estado de Pernambuco, tem uma cidade chamada Garanhuns. Os meus pais, eu tenho tios que moram lá, a minha família veio de lá, os meus pais, a minha mãe, tá? E meu pai, como comerciante, dono de restaurante, muitas vezes quando tinha um feriado grande, meu pai aproveitava para viajar. Mas ao mesmo tempo, né, todo comerciante quer o lucro, né? Então meu pai aproveitava o restaurante dele até o último cliente, né? Depois fechava. E muitas vezes a gente saiu viajando de meia-noite, meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã. E quando você vai numa pisada leve, né? E daqui de Recife a Garanhuns dá umas 4 horas. E muitas vezes nós chegamos lá 4h30 da manhã, 5 horas. Garanhuns é uma cidade alta, uma cidade feita em colinas, né? E quando a gente chegava lá de manhãzinha, ou quando estava lá de manhãzinha, chegava na casa dos meus tios, acordava os meus tios, né? Estava lá aquela névoa, aquela neblina, né? Aquela coisa, aquela garoazinha, aquela coisa, né? Aquela fumaça que você não conseguia ver muito ao longe, né? Cansei de pegar isso nas viagens que fazia com meus pais. E daqui a pouco o sol começa a sair e aquela névoa some, desaparece. Irmão, a mesma coisa Deus está falando aqui conosco. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então Deus, irmão, tudo que Ele quer é desfazer. Então quando Ele fala lá, Mateus 6, versículo 12, na oração modelo, na oração do Pai Nosso, Ele declara: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, não é só Deus que vai dar, você também tem que dar. Você pede a Deus para Deus te perdoar.
mas ao mesmo tempo você tem que perdoar. Por que isso, pastor? Versículo 14, versículo 15, ele declara isso. Versículo 14, ele diz: porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Preste atenção agora. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus, que coisa louca, né? Está condicionado ao nosso perdão. Sendo que, lembre-se, nunca esqueça disso, do grande perdão que Deus já te deu. Que você era um pecador. Se você está na presença de Deus, que Ele te perdoou. Agora, você é perfeito? Não. Você erra, você falha. Você precisa do perdão de Deus. Para obter o perdão de Deus, você precisa também dar o perdão. Aí vem aquela parábola daquele homem que devia 100 dinheiros. Chegou diante do seu senhor, clamou, pediu perdão, o senhor foi e perdoou. Aí chegou o conservo dele, que lhe devia 10 dinheiro. Pediu perdão, ele não, paga-me tudo que deve. Aí o seu senhor, quando soube disso, servo abençoado, eu te perdoei 100 dinheiros e agora tu não consegue perdoar 10 dinheiro. Então é o que acontece com muito cristão. Ele recebe o grande perdão de Deus, mas quando alguém se levanta contra ele, quando alguém faz algo que lhe prejudica, quando alguém faz algo que não é correto, ele não consegue perdoar. Você já notou que a gente tem muita facilidade de perdoar as pessoas distantes, mas às vezes ele não consegue perdoar as pessoas que convivem com a gente? Mas por que isso? Tudo é uma estratégia do diabo, querido. 2 Coríntios 2,10, Paulo declarou, presta atenção aí, e a quem perdoados alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de quem? De Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Então o diabo, irmão, ele vai criando aquela pessoa para te afrontar, para te perturbar, porque tudo que o diabo quer é vencer você. Irmãos, Hebreus 12:2. Se você não conseguir desprezar as afrontas, Hebreus 12:3. Você vai ficar fraco na fé e você vai ser derrotado. A palavra do Senhor diz que tudo que o diabo quer é que você seja uma pessoa fraca na fé e uma pessoa desanimada. Porque você não consegue entender que a pessoa que afronta você, ela é, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de quem? Dos pecadores. A pessoa que te afronta, ela é um pecador. E aí leva para o grande prejuízo que é seu. Não é de ninguém mais, é só seu. É só seu, não é de ninguém mais. Porque a salvação, ela é o quê? Individual. Hebreus 12:15, a palavra do Senhor diz aqui para nós, fecha as portas aí, Jó. Hebreus 12:15, ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós somos salvos, Efésios 2:8, nós somos salvos por onde? Pela graça. Se você está privado da graça de Deus, você está privado da salvação, meu irmão. Você não raciocinou não pensou não entendeu não. Então o diabo, a estratégia toda do diabo é crucificar você, é levar você para o inferno. É fazer de você uma pessoa derrotada. E para ele fazer de você uma pessoa derrotada, ele vai agir. Ele vai criar situações para que você não consiga aprender. Então, voltando lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, preste atenção. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Então, essa obra Jesus fez. Jesus levou o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Só que, o que é que Jesus espera de mim e de você? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a sua o quê, irmão? Justiça.
Quando você está morto por pecado, a justiça de Deus invade você. Quem é a justiça? É Jesus, é a palavra. É esse ser maravilhoso, é esse ser todo-poderoso. Irmão, a pessoa que é salva, ela tem no coração, ela sabe disso, que ela é uma pessoa salva. O pastor, eu não tenho essa convicção dentro de mim. Talvez você seja essa pessoa que frequenta a igreja, né? Mas nunca decidiu aceitar Jesus. Porque, meu irmão, aceitar Jesus não é só levantar a mão e falar, eu aceito Jesus. Não. Aceitar Jesus. Quem é Jesus? Não é a palavra? É você aceitar a palavra como seu único e suficiente o quê? Salvador. Se a palavra de Deus diz, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Se você aceita Jesus, você não discute, meu irmão. Você vai lá e desce as águas. Ah, pastor, mas é porque eu fui batizado quando criança e para mim valeu. Irmão, raciocina. Quem crê e for o quê? Batizado. Tem que crer. Você quando criança acreditava em quê? Explica para mim. Me faça entender. Que o próprio Senhor Jesus só se batizou na maioridade dos judeus. Intelecto. E olha que Jesus, quando criança, irmão, tem um entendimento muito bom. É só você lembrar aquela vez que Maria e José terminou deixando ele para trás, ele ficou discutindo lá com as pessoas sobre o reino de Deus. Né? Então preste atenção nisso. Então, é você crer e for batizado. E aí, João 3,5, é nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e do Espírito Santo. A gente vai sendo moldado de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Então a palavra do Senhor diz, por favor, volta lá, obrigado. 1 de Pedro 2, versículo 24, por favor, obrigado. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, para que Jesus pudesse se justificar. E pelas suas feridas foste sarados. Vamos a um exemplo bem claro disso. Mateus 9, do versículo 1 ao versículo 8. Presta bem atenção nisso aí. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados te são o quê? Os teus pecados. Essa passagem tem em outros locais da Bíblia. Nos outros locais, nós vemos, né, que o paralítico era trazido por 4 homens, uma maca, numa cama. Quando chegou na casa, a casa estava cheia de gente, eles não puderam entrar, mas eles não desistiram. Por que Jesus viu a fé dele? Porque a fé, quem tem fé, persevera. Quem tem fé, não olha para outro lugar, vai sempre em frente. Eles olharam que a única possibilidade era destelhar a casa e colocar o paralítico por cima das pessoas. E assim fizeram. Destelharam a casa, baixaram o paralítico até onde Jesus estava. Na hora que aquele paralítico chegou perto de Jesus, Jesus viu que aqueles homens tinham fé, acreditavam nele. E aí Jesus viu o que é que impedia Deus de agir na vida daquele homem. O que é que impede? Isaías 59, versículo 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está surdo. A única coisa que separa o ser humano de Deus é o quê? É as iniquidades, é as transgressões, é o pecado. É a única coisa que se separa. Então, Mateus 9, versículo 2. Quando Jesus olha a fé daquele homem e diz, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. A barreira que impedia Jesus de agir foi quebrada, foi tirada. Versículo 3 declara: E eis que alguns dos escribas diziam entre si, e ele blasfema. Versículo 4, por favor. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Olha só. Versículo 5. Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados,
ou levanta-te e anda. Olha que coisa séria. Então, não adianta você estar mandando o mal embora se você não limpa o coração. Se você não prepara, está lembrado de João Batista? João Batista era o preparador do caminho de Jesus. Se o caminho para Jesus da palavra não estiver preparado, não vai adiantar nada, irmãos. Se você não tiver com o coração limpo, se você não tiver uma pessoa que segue os mandamentos, né, os estatutos, conjunto de normas e regras, aquilo que Deus te fala, aquilo que Deus te pede, Deus muitas vezes, irmão, ele fica impossibilitado de agir porque você não dá as condições para ele. Cristão sempre gosta de dizer, operando o Senhor, quem impedirá? É você que impede Deus de agir. Como assim, pastor? Deus opera o pecado? Deus não opera no pecado. Então, como é que Deus vai fazer com o pecador? Vou lembrar de Davi. Davi não era o homem segundo o coração de Deus, mas na hora quando ele pecou com Betseba e com Urias, né? Quando ele adulterou e foi assassino, não só de Urias, porque teve outros homens ali que morreram naquela batalha, né? Aquele front que foi tirado da retaguarda deles, né? Deus ficou impossibilitado de falar com Davi. Deus levanta o profeta Natã. Natã vai, conta uma história para Davi. Davi diz, esse homem é digno de morte. E Natã fala assim, Davi, esse homem é o Senhor. Davi na hora, pequei contra o Senhor. Irmão, põe isso na sua cabeça. Você pode pecar contra qualquer outra pessoa, mas antes de você pecar contra um ser humano, você está pecando primeiro contra Deus. O primeiro pecado é contra Deus. Então, voltando para aqui, ele diz, pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Quando a gente tira os pecados, aí o milagre acontece. Só que Jesus fala algo muito sério e muito importante, que justamente fala de Mateus 6, 14 e 15. O que é que Jesus diz? Versículo 6. 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Nosso missionário fala, lá em Lucas, né, ele ressalta bem, né, que para a pessoa ser livre do pecado, ele tem que pedir perdão. Ele tem que confessar o seu pecado, ele tem que pedir perdão ao seu pecado. Ele tem que se limpar do seu pecado, tá? Então, você tem que entender o seguinte. Quando eu tive o problema com o câncer, né, eu sabia que maldição sem causa não agia, né? Digo, Jesus, tem causa aí, eu olho para a minha vida, eu não vejo erro, mas o Senhor é melhor do que eu, o Senhor sabe onde é que estão os meus erros. E Deus começou a me mostrar muitas coisas, meus amados, que não estava correto. E eu tive que ter uma conversa séria com a minha esposa. Eu tive que ligar para algumas pessoas e conversar com elas. Eu tive que me retratar com algumas pessoas. Eu tive que chamar os meus pastores, que na época eu era superintendente da igreja. Conversei com os pastores, né? Eu tive que conversar sério também com o nosso missionário, porque ser superintendente da igreja é um cargo de confiança, né, que Deus nos coloca, mas coloca no coração do missionário. Eu tive que ter uma conversa séria com o missionário, explicando certas coisas. E o missionário, na hora que eu falei, né, a cena que a gente não esquece nunca. Ô Joséilton, por mim, meu filho, meu coração está limpo para com você. Porque aquele que confessa e deixa, alcança de Deus o quê? A misericórdia. Então, querido, ontem mesmo uma pessoa me pediu oração, né? E eu sempre leio com a minha família 6 capítulos da Bíblia, depois eu faço a oração, naquilo que Deus me abriu o entendimento. E quando eu terminei, Deus me lembrou da pessoa e eu fui orar especificamente por essa pessoa. Quando eu estava orando especificamente por essa pessoa, Deus me levou para isso. E nessa pessoa, ela tinha um problema sério
Mas o problema sério estava porque ela estava cheia de mágoa no coração, cheia de ressentimento. Eu fiz a minha parte, fiz a oração, mostrando para a pessoa que ela tinha que perdoar, limpar o coração para Deus poder agir na vida dela. Aí é ela e Deus. Então eu tive que limpar, né? Eu tive que falar depois com os meus obreiros, depois eu tive que falar com a minha igreja toda, né? Abrir o meu coração para a minha igreja toda. E pronto, eu fiquei em paz. E o mal, pastor? O mal caiu por terra, irmão. Não prevaleceu. Então, quando você abre o coração para Deus, quando você entende, né? Compreende. Não adianta, às vezes, a gente faz campanha, sai capeta, sai capeta, sai capeta. E o capeta não sai. Por que o capeta não sai, irmão? Porque tem alguma coisa, né? Ah, pastor, não entendo porque o meu marido, porque a minha esposa não muda, porque meus filhos não mudam. Mas você mudou? Às vezes a gente quer que os outros mudem, mas você tem mudado? Seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que te cercam, têm visto Cristo em você? Ou tem visto uma pessoa birrenta como você sempre foi? Uma pessoa com os mesmos erros, cheia de opiniões, cheia de coisa. Então, olha para o Senhor, irmão. Olha o exemplo de Jesus. Então a gente tem que aprender a mudar, a ser uma nova criatura, que as coisas velhas passem. Então a palavra do Senhor é bem clara. Vamos terminar para a gente orar com fé. Acho que Deus já falou bastante com você. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Né? Eu creio que você não é filho de chocadeira. Você é filho de um homem com uma mulher, relacionamento de Deus, e você nasceu. Então Deus te deu poder para você também perdoar pecados. Quem cometeu pecado contra você, é você que tem que perdoar. A minha oração sempre foi: Jesus, quem se levantou contra mim, contra o meu ministério, Pai, perdoa, não impute ele esse pecado. Limpe essa pessoa. É só você lembrar de Estevão com Paulo. Saulo era aquele responsável pela morte de Estevão. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão disse para Deus: Deus, não impute eles esse pecado. Tanto é que logo em seguida, Paulo querendo fazer a mesma coisa com outros cristãos, quem foi que resplandeceu? Jesus na vida de Saulo. E Saulo transforma no grande apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque Estevão não segurou Paulo no pecado. Estevão liberou Paulo para que Deus pudesse agir na vida dele. Que coisa linda, né? Irmão, abra o coração. Perdoe esse marido seu que é desmiolado. Ah, pastor, mas está aprontando muito. Está aprontando, coitado, porque é desmiolado. Perdoe essa esposa sua que é desmiolada. Perdoe esse irmão seu. Perdoe esse pai, esse primo, esse sobrinho, essa pessoa que te ofendeu. Perdoe essa pessoa que passou a perna em você. Essa pessoa que ficou com tudo que é seu. Deus tem muito mais para te dar, meu querido. Lembra de Isaac? Isaac estava ali lutando, né? Havia fome, Isaac queria descer o Egito, mas Deus disse: não desce não, peregrina, faz igual teu pai, obedece a mim. Isaac obedeceu. Só que Isaac não ficou de braço cruzado, naquela terra ele semeou. Deus fez ele colher 100 vezes mais. Isaac cresceu, estava no deserto. Onde Isaac cavava, dava água. Irmão, no deserto, quem tem animais precisa de água. Isaac tinha água. O inimigo vinha e tomava a água de Isaac. Isaac ia para outro canto, cavava de novo. O inimigo vinha e tomava. Irmão, quem tem a bênção de Deus, por mais que o inimigo queira te roubar algo, Deus tem muito mais para te dar. Por mais que o inimigo queira suplantar você, oprimir você, angustiar você, mais Deus tem para te dar força, para te levantar, para te fortalecer. Quem tem a bênção do Senhor, meu irmão, não para. Quem tem comunhão com Deus sempre segue em frente. Não olha para o problema, olha só para a solução. Deixa de estar focado, deixa de estar vivendo o problema, vive a solução, vive a palavra. Vive a palavra. Aprende a viver a palavra. É como o pastor Jaime fala muito sobre isso, né? Ah, pastor Jaime, o senhor não sabe o que eu estou passando. É, pastor Jaime, nem você sabe o que eu estou passando. Eu não subo aqui no altar, nem nenhum pastor deve subir no altar para pregar a nossa vida.
as nossas dificuldades, as nossas não, a gente prega a palavra de Deus. A gente prega a fé real que serve para você e serve para nós. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil na nossa vida, você não tem ideia do que às vezes acontece conosco, né? Nós também temos uma família, nós também temos uma vida. Às vezes as pessoas não têm ideia, né? Mas o pastor tem que estar ali sempre pronto para ajudar outras pessoas. Porque para isso Deus levantou. Para isso a gente tem que olhar para Jesus. Então, voltando aqui para a gente terminar e orar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 7. E levantou-se e foi para a sua casa. Versículo 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder a quem? Aos homens. Aleluia. Meu querido, minha querida, nós vamos agora orar. E você vai limpar o seu coração. Você vai perdoar, vai pedir perdão. E depois que você perdoar e pedir perdão, eu vou te dar uns 20 segundos para você fazer isso. Aí a gente vai fazer a oração da fé e eu creio no milagre. Você crê no milagre? Então os irmãos que estão aqui na igreja, fiquem em pé. Pai, olha para cada um de nós. Nos perdoa, Senhor. Porque nós temos sido pessoas cheios de iniquidade, cheios de transgressões, cheios de erros, cheios de falhas. E eu te peço perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas. Pai, se alguém se levantou contra mim, contra o meu ministério, contra a minha vida, meu Deus, não impute eles esse pecado. Eu perdoo de todo o coração. E ao mesmo tempo, meu Pai, se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, se eu fiz algo de errado, e o Senhor sabe que muitas vezes, meu Pai, a nossa intenção é uma, mas acaba acontecendo outra. Eu peço a Ti, meu Pai, toca no coração dessa pessoa para que ela possa me perdoar. E todos aqueles que me ofenderam, meu Deus, me ajude a esquecer. Eu não venha lembrar, meu Pai, nada que venha causar danos à nossa vida. Eu te peço perdão e perdoo, em o nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, age agora, haja com poder na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que pediram perdão e também perdoaram, aprenderam a perdoar. Então, meu Deus, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu me levanto contra toda a ação daquele que rouba, mata e destrói, diante daquele que está agindo para tirar a paz desse homem, dessa mulher, para tirar a tranquilidade dessa casa, dessa família, desse lar, para tirar a tranquilidade desse local de trabalho, para causar tribulações nessas vidas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu repreendo toda a força do mal, eu desligo toda a ação de Satanás, eu paraliso toda a obra do diabo, eu digo: diabo, acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro. Você se alimentava dessa mágoa, desse rancor, dessa ira, dessa cólera, você se alimentava dessa raiva. Agora essa pessoa tem um amor de Deus no coração dela. Agora essa pessoa tem um perdão de Deus no coração dela. Agora essa pessoa se levanta para perdoar, para libertar essas pessoas que lhe ofenderam. E para a vergonha sua, diabo, essas pessoas que foram usadas para ofender esses meus amados irmãos em Cristo, elas vão ser grandes homens e mulheres de Deus, porque aonde abundou o pecado, irá superabundar a graça de Deus. E eu levanto um clamor pela graça de Deus, pela salvação dessas pessoas, e repreendo toda a sua ação, e paraliso toda a sua obra, e eu digo: pega tudo que é teu, pega essa doença, dor, essa amarração financeira, pega esse desemprego, pega esse medo, essa angústia, essa tristeza, pega toda a obra do diabo, tudo que é teu, Satanás, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam, e não volte nunca mais. Santo Espírito de Deus, reveste este povo com as tuas armaduras, com o teu poder, abençoa a vida deste meu irmão, desta minha irmã, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Respira fundo, toma posse da bênção. Por favor, pode sentar. Amados, creia no que Deus te falou, tá? Perdoe para que Deus possa agir na sua vida. Rapidamente agora, deixa eu chegar à parte final. Eu peço a vocês, que aqueles que têm consciência,
sabe que o dízimo é do Senhor. Então, em nome de Jesus, devolva o seu dízimo, devolva a sua oferta conforme Deus falar no seu coração, que pode ser menor, igual ou maior do que o dízimo. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua fidelidade, para que a gente possa continuar levando o poder e o amor de Deus. Então, meus queridos, em nome de Jesus, que o Santo Espírito de Deus possa fluir mais e mais na sua vida, tá? Eu vou te dar aqui as contas do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Vou te dar também o convênio com a lotérica e vou te dar também o Pix, tá? Para você fazer o Pix se você assim desejar. Aí vou te dar, se seu banco é diferente do nosso, vou te dar o CNPJ, tá? E aí você pode compartilhar com o nosso WhatsApp. Vou te dar também o WhatsApp, que é 81 3090 3300. Amém? Então Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Perdoe, para que Deus possa libertar você de todas as amarras do diabo, tá? Deus abençoe vocês. Fica na paz, no amor de Cristo. Deus abençoe a todos. Fica na paz. 00100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221. E a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091 2065. E aí você pode 3090 3300 2803.